Livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode abrir o seu aplicativo, você pode também acompanhar no telão com a gente. Diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Profeta, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus filhos para serem servos, ou escravos, ou cativos, em algumas outras versões. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de fazer? Diz-me, o que é que tens em tua casa? E ela logo responde: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados dos teus vizinhos vasilhas, ou vasos, vazios e não poucos. Então entra, depois de pegar as vasilhas e vasos, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias de azeite. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas e vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda mais uma vasilha. Porém ele disse: Mãe, não tem mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele para ela: Vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto, ou do que sobrar. Uau! Você pode dar glória a Deus pela palavra de Deus? O profeta Eliseu, como disse o primeiro versículo aqui, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou e mandou chamar Eliseu. Então, eu acho interessante que a passagem que nós lemos começa com algo que foi provocado por esta mulher. Ela vai e ela chama Eliseu. Eu quero trazer à luz para você onde Eliseu estava, porque eu acho muito bonito um contexto de contrastes, na verdade, que existe aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Olha só o contraste. Nós lemos o capítulo 4, onde Eliseu é chamado e vai à casa de uma mulher viúva que não tem nem dinheiro para pagar o aluguel da casa dela. Onde é que estava Eliseu para ser compelido e chamado e atender um chamado de uma mulher viúva que não tem dinheiro? É só você depois ler o capítulo 3. Eliseu estava dando aconselhamento e livramento para dois reis, o rei Jorão e o rei Josafá dos Moabitas. Então, Eliseu estava no capítulo anterior, dando livramento para dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, para dois grandes reis. E logo depois de livrar dois reinos e dois reis, ela entra dentro de uma casa simples para dar livramento para uma mulher que não tinha nem dinheiro para pagar a sua dívida de aluguel. Eu posso falar uma coisa para você? O mesmo Deus que resolve os grandes problemas do mundo, o mesmo Deus que a palma da sua mão controla todas as coisas, é o Deus que está dentro da tua casa, resolvendo os mínimos problemas que você pode viver. Ele resolve problemas de reis numa hora, de reinados, de países, e na outra hora ele está dentro da sua casa, resolvendo o problema com a sua esposa, com seu filho, com a sua criancinha, talvez com um resfriado que você possa ter. É um Deus que faz coisas grandes para os grandes, e faz coisas grandes também para os pequenos. Quem pode dar glória a Deus? Tem alguém pequeno aqui, mas que tem Deus dentro de casa e pode receber a intervenção de Deus dentro da sua casa? Só que, o contraste ele não para só aí. Se você continuar lendo, a gente leu do 1 ao 7. Se você está com a sua Bíblia aberta, só veja o primeiro versículo do capítulo 8. Ele sai dali e ele vai até Sunem. Por que é contraste, pastor? Porque em Sunem ele encontra a mulher sunamita. E o contraste está aqui. A mulher sunamita, ela tem muito dinheiro, mas não tem filho. Já essa mulher viúva, ela tem muito filho, mas falta o dinheiro. Sabe o que eu aprendo aqui? A dar glória a Deus pela família que eu tenho. Muita gente fica desejando ter o que o outro tem, ter o carro que o outro tem, ter a casa que o outro tem e ter o dinheiro que o outro tem, mas você não para perceber que os problemas que os outros têm, você nunca vai ter. Deus te livra desses problemas. Por isso, dá glória a Deus pela família que Deus já te deu. Não fica querendo desejar a família dos outros, porque Deus te livrou de problemas que eles estão passando. Quantos podem dar glória a Deus pela família que tem aqui?
Você já parou para imaginar isso? Ah, eu quero ter. Você quer ter o carro dele, a casa dele? Pega os boletos dele junto. É ruim que eu quero boleto? A gente só quer a parte boa. A gente não quer a parte ruim. Ei, você não foi sorteado na loteria dos sofredores do sofrimento, não, porque todo mundo passa por dificuldade. Cada um de nós. Não olhe para mim, não olhe para ninguém que cantou tão bonito, tão lindo, tocaram hoje. Olha, que ambiente maravilhoso. Não olhe para a gente como se nós não tivéssemos problemas dentro da nossa casa. Talvez você está olhando para mim falando, ah, eu queria ter aquilo do pastor, ou eu queria ter aquilo do cantor, ou aquilo do baterista, ou aquilo do pessoal que estava louvando. Você não sabe os problemas que eles passam. Talvez Deus te deu a bondade, Deus te deu a proteção para você não passar por situações que eles passam. Dê glória a Deus pela sua família do jeito que ela é, problemática do jeito que ela é, difícil do jeito que ela é, porque toda família tem problemas, toda família tem dificuldades, mas Deus quer que nós sejamos agradecidos por aquilo que Ele colocou dentro da nossa casa. Sua família tem problemas, e esta também tinha um grande problema. Qual era o problema dessa família? Muitos, mas eu vou citar 3 problemas aqui rapidamente, e depois eu vou explicar o que nós aprendemos com a solução do problema deste lar. Primeiro problema, perda. Eles estavam sofrendo uma perda. O chefe do lar, o provedor, um homem, o pai da casa, havia morrido. Então agora ela está vivendo luto, ela está vivendo em tristeza. E além disso, tem um segundo problema muito grande, dívidas. Porque com a saída dele, ele deixa algumas dívidas. Tão somente ele deixa algumas dívidas, mas ela também não consegue trabalhar, porque ele era o provedor, e as dívidas continuam aumentando. Então ela estava em luto, primeiro problema, sofria uma perda. Segundo problema, ela tinha dívidas, mas além do luto, da morte do marido, além da dívida, ela sofria um terceiro problema. Qual era, pastor? Uma ameaça real. Porque os credores desta dívida estavam batendo na porta da casa dela, querendo levar os filhos dela escravos e respaldados pela lei. Neste tempo, lembrar para você, uma pessoa que tinha uma dívida com outra, se você não pagasse dentro de um prazo, ele tinha todo o direito e autoridade de ir até a sua casa, pegar os seus filhos e os seus netos, tornar eles seus escravos e servos para trabalhar na sua lavoura, na sua loja, na sua casa, como você quisesse, para pagar toda a dívida que havia contraído junto com você. Eles estavam com 3 grandes problemas: perda, dívida, ameaça. Mas o Deus dele é um Deus que soluciona perda. O Deus deles é um Deus que soluciona dívida. O Deus nosso é um Deus que soluciona ameaças. Qual é o problema que você está enfrentando nesse momento? Pode enumerar. O teu Deus é maior do que o teu problema. O teu Deus resolve esse problema. O teu Deus pode intervir nesse problema. O teu Deus pode entrar e dar livramento para você, como deu para esta família. Então eu quero, rápido, hoje é um culto de Santa Ceia, lembrar você de algumas lições, a partir das ações desta mulher, conforme ela foi fazendo decisões que ela tomou. E o que nós podemos aprender? Primeira lição para você: quando ela percebeu que havia um problema, ela procurou ajuda. Pode parecer simples isso, né? Mas tem muita gente que tem vergonha. Ei, não é vergonha você procurar ajuda. Vergonha é você deixar a sua família despedaçar e fracassar, porque o seu ego, o seu orgulho é muito grande, para você não se humilhar um pouco e pedir ajuda de alguém. Peça ajuda. Está com problema de saúde? Você vai para o médico. Está com problema emocional? Você vai para um psicólogo. Está com problema espiritual? Procure o seu pastor, procure a sua igreja. Nós temos um time de pastores, eu estou aqui, eu quero orar por você, eu quero interceder por você. Se você está passando por qualquer problema, pode ter certeza que tem um povo toda quarta, toda quinta, todo domingo de manhã, todo sábado, que se ajoelha e ora por cada um de vocês. Por cada cadeira que está sentada aqui, você não tem ideia, durante essa pandemia, o quanto a gente orou por cada cadeira e cada pessoa que hoje aqui, você está sentado sobre ela. Procure ajuda. Só que aqui tem um segredo interessante. Procure ajuda, mas não é qualquer ajuda, não. Procure ajuda no lugar certo e com a pessoa certa. Porque tem muita gente buscando conselho de sucesso da boca de fracassado, da boca de gente errada, da boca de gente que não tem autoridade para ensinar ou dizer. Que Deus possa te dar sabedoria para você buscar nos locais e com as pessoas certas. Aí você fala: queima, Senhor, essa pessoa. Quer ver um local? Facebook. Cheguei em você? Não.
A gente passa problema, meu irmão, eu já vou no feed, não sei o quê. E às vezes é indireta, né? A gente não fala claramente, a gente bota uma foto, bota uma indireta, esperando. Você está esperando, você também está me assistindo online no Facebook. Você está esperando que alguém venha comentar para você, falando, eu vou dar um gabinete para você. O que você espera ao postar e expor problemas da sua família no Facebook? Você acha que um hater vai vir e vai solucionar o seu problema? Você acha que o Mark Zuckerberg vai resolver? Tem nada a ver com ele, coitado, eu estou citando ele aqui no púlpito. Mas ele não vai resolver o seu problema. O problema da sua casa não se resolve no Facebook. Sabe como você resolve? Pega o seu Face e coloca no book, na palavra de Deus. Busca de Deus a instrução, busca de Deus o caminho pelo qual você precisa resolver o seu problema. É no book de Deus. Coloca o Face no book dele. É lá que você vai encontrar, é na casa do Senhor, é com os teus pastores que querem orar por você, que estão aqui, que sofrem com você, que te acompanham. Se você precisa de ajuda, não fique envergonhado, não fique passando, ai meu Deus, será que vão falar? Procure a gente. Esses homens de Deus que estão aqui honrados, líderes nossos espalhados na igreja, nós estamos aqui para ser boca de Deus para a tua vida. Nós queremos orar e te ajudar. Agora, como é que alguém, eu falei, que não mantém às vezes a família unida, vai te ajudar com a sua família? Lembra da mulher da dracma perdida? Eu preguei isso aqui. Essa mensagem, ela perdeu uma dracma, uma moeda, dentro da casa dela. Onde foi que ela procurou o que se perdeu? Ela tinha um valor perdido dentro da sua casa. Onde foi que ela procurou o valor perdido dentro da casa dela? Foi no shopping, comprando bolsas e sapatos? Foi fazendo as unhas no salão? Foi numa boate? Foi num bar? Foi num prostíbulo? Onde foi que ela encontrou a solução dos problemas dela? Dentro da casa. Você está no local certo, você está na casa de Deus. É aqui que existe solução para os seus problemas. Você nunca vai encontrar a solução para os seus problemas de dentro de casa, fora de casa, como muitos fazem. Procuram no trabalho, procuram na bebida, procuram no vício, procuram em homens, em mulheres, em outros prazeres, problemas e carências que eles têm dentro de casa. Se te falta algo em casa, se você perdeu algo dentro da sua casa, adivinha onde você vai encontrar? Dentro da sua casa. Ou então aqui, dentro da casa de Deus. Não adianta você querer buscar em outras fontes se o teu Criador está aqui essa noite e fala, eu quero entrar na tua casa e eu vou multiplicar o teu azeite. Por isso, procure no lugar certo. Segunda lição. Use, isso aqui são lições, aqui hoje são as lições mais óbvias que você pode imaginar. Mas sabia que são as coisas mais óbvias que a gente passa por cima, que a gente faz vista grossa? Use bem as palavras. Use as palavras com sabedoria. Tem muita gente durante essa pandemia que ao invés de passar álcool em gel na mão, era para ter passado álcool em gel na língua. De tanto que fala, de tanto que tem sujeira, de tanto que tem vírus e bactérias. Não para, está falando, é no Facebook, é no WhatsApp, vai passando sujeira. Ei, para de falar mal das coisas. Quer ver um exemplo? Essa mulher. Ela tinha autoridade, se assim posso falar, experiência, para falar mal do marido. O marido tinha morrido e deixou um monte de dívida para ela. Ela podia chegar, chamar o profeta e falar, esse desgraçado do meu marido, não vale nada, foi embora, morreu e me deixou nessa, e ainda me deixou com dívida que eu não tenho nada a ver. Ela podia reclamar do seu marido, mas ela falou assim, não. Quando chegou o profeta, ela falou assim, ó, o meu marido, o teu servo, teme a Deus, é temente ao Senhor. Ele tem compromisso comigo, é meu marido. Ele tem compromisso contigo, é o teu servo. E acima da gente, ele tem compromisso com Deus, porque ele teme a Deus. Ele morreu, mas não é mau caráter, não. Ele foi embora, mas não é mau caráter, não. Ele só não administrava bem as nossas finanças. Mas olha que interessante, ao chegar, ela, antes de falar mal, ela primeiro enaltece as qualidades desse homem, antes de falar qual é o problema e o defeito. Em casas onde as qualidades são exaltadas acima dos defeitos, se torna um ambiente propício e maduro para que as bênçãos e a multiplicação do milagre do Senhor aconteça. Você está entendendo isso? Em casas onde nós enaltecemos, nós pegamos a lupa, nós focamos nas qualidades, ali Deus entende. Ele pensa mais em qualidade, ele busca mais a qualidade, ele está esquecendo um pouco o defeito. Lá é o local onde eu vou multiplicar, porque eu gosto de pessoas que enaltecem a qualidade antes de querer falar mal.
Use bem a sua língua. Eu não vou citar aqui, que a gente tem um tempo muito corrido, mas o que a Bíblia fala sobre como uma pessoa usa a boca, usa a língua para abençoar, para amaldiçoar, mesmo em tempos difíceis e complicados, seja fora de casa, seja dentro de casa, seja na economia, use a sua boca para abençoar a sua casa e para abençoar a sua família. Quando o seu filho erra, tu chama ele de quê? Cabeção, tonto. Tem uns que vão além. Estou falando palavrinha simples, né? Tem criança que fala assim, eu não sofro bullying no colégio, eu sofro bullying dentro de casa. O que você fala para o seu filho? O que você fala para o seu filho fica impresso e marcado no coração dele. Eu vou te dar uma experiência de dentro da minha casa. O Andrezinho, logo que a gente chegou aqui, criança que você muda da rotina, ele demora um pouco para se adaptar. Então a gente colocou ele num coleginho novo. E ele não se adaptou de alguma maneira, não se adaptou ao coleginho novo. Eu não digo, nem digo no colégio que não se adaptou, ele não se adaptou a uma nova realidade. A gente mudou, foi muito brusco. Todos os amiguinhos, ele nasceu lá, igreja, tudo. Quando ele chega aqui, não conhecia ninguém, não conhecia casa, não conhecia tudo. E era uma dificuldade levar ele no colégio. E durante um período longo, né, uns 4 ou 5 meses, ele se tornou muito sensível. Em outras palavras, a gente diria muito chorão. Tudo ele, tudo reclamava. Até certo ponto que a gente não aguentou mais e falou assim, deixa de ser bebê chorão, deixa ficar chorando. Bebê chorão, fica chorando. E ele começou a ter situações onde ele de fato caía e chorava de verdade, por alguma coisa que aconteceu. E ele vinha às vezes reclamando para a gente, para de chorar, menino, para de chorar, deixa de ser bebê chorão. E ele começou a assimilar aquilo que a gente falava para ele com as condições do dia a dia, da vida. Tanto que quando a gente ia para algum local, que a gente falava, vai lá filho, ele ficava com vergonha. Ou ele tinha medo de alguma coisa, ele falava, não papai, não mamãe, porque eu sou bebê chorão. Ele falava, eu sou bebê chorão, não quero, eu sou bebê chorão. Por quê? Porque aquilo saiu da nossa boca. Entenda que o seu futuro será determinado pela sua boca. As sentenças de Deus sobre a tua vida vai sair da tua boca. Você quer um exemplo disso? Rei Salomão, ele assume o trono. Ele está na festa de coroação. Menino jovem, pediu sabedoria de Deus, Deus disse, eu vou te dar sabedoria. Só que sabedoria, para você mostrar que tem, é só através de resolução de problema. Ninguém mostra sabedoria com o microfone aqui falando, quero ver resolver problema. É por isso que Deus mandou bons pastores para boas igrejas. Pregador, prega bem, mas pastor resolve problema. E Deus quer pessoas que resolvam problemas. E aí chega 2 mulheres falando, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não sei o quê. E ele contou a história, olha, nós tivemos filho 3 dias de diferença, e aí ela deitou, não deitou por cima, matou o filho, trocou o filho, foi aquele problema, todo mundo olhando. E qual foi a palavra de Salomão? Traz a espada. Simples, simples. Corta o menino no meio. E aí fica metade para um, metade para outro, já que vocês estão disputando. Aí a mulher que não era mãe falou, é isso mesmo, se você não tem, eu também não tenho, pode cortar no meio. Mas a mãe que gerou a criança falou, dê a ela o menino vivo e de forma nenhuma o mateis. Quando o rei viu aquilo, ele deu uma sentença, ele falou, já cheguei à minha sentença. Qual é a sentença? Ele repetiu, ele ecoou exatamente, depois você vê na sua Bíblia, as mesmas palavras que a mãe falou. Quando falou para cortar, ela falou, de modo nenhum mateis, dê a ela o menino vivo. O rei falou, já tem uma sentença. Qual é a sentença, rei? De modo nenhum o mateis, dê a ela o menino vivo. O que o rei fez? O rei apenas repetiu e ecoou a sentença que saiu da boca da mãe. As maiores sentenças que saem da boca de Deus são iniciadas na sua boca, dentro da sua casa. É daquilo que você abre a boca para falar para o seu filho. E isso é poderoso. Olha o que Tiago fala. Tiago fala muito sobre isso. Depois abra o livro, dê para sua esposa. A Bíblia está aqui, leia Tiago. E vice-versa. Não é só para a esposa, dá para o esposo. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro Tiago fala assim, ó, nós não recebemos mais de Deus porque nós não sabemos pedir. Ele já entra no osso. Vocês não sabem falar para Deus o que vocês querem. Aprendam a pedir, aprendem a externar aquilo que está internamente faltando. Vocês não sabem falar. E depois em Tiago capítulo 3, versículo 3, olha o que ele fala. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Eu não estou chamando o seu marido de cavalo, não. Quando bota freio na boca de cavalo, você controla o cavalo todo. Olha aqui, ele continua. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A sua vida,
a sua casa e o seu futuro são dirigidos por aquilo que sai da sua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você compartilha por aí. Lição 1 que nós aprendemos aqui, ó. Procure a ajuda com a pessoa certa. Lição 2, use bem as suas palavras. E lição 3, o seu milagre passa por outras pessoas. Lembre-se disso. Você não é uma ilha, não. Tu não está vivendo aqui, tu não é autossuficiente, não. Olha a instrução que o profeta dá para essa mulher. Ele fala assim, ó, vai, pega os teus filhos, sai nos vizinhos aqui na vizinhança e pede para eles vasos e vasilhas emprestadas e traga todas para cá. Imagina eles batendo campainha, tocando campainha, batendo na porta. Me empresta o vaso, me empresta a vasilha, me empresta o vaso, me empresta a vasilha. Só que deixa eu contextualizar você naquele tempo. Ele não tinha uma geladeira frost free, com água que sai na porta, com gelo que você tem bonita na sua casa. Eles não tinham isso. Como é que eles guardavam os mantimentos e alimentos deles naquele tempo, as carnes e tudo? Dentro de potes, dentro de vasos e dentro de vasilhas. Então, se você contextualizar, é como se esses rapazes saíssem de casa em casa batendo a porta, falando, me empresta a tua geladeira, parece até ridículo a gente falar isso, me empresta a tua geladeira aí, me empresta aí o teu cooler, me empresta o teu frigorífico, me empresta aí alguma coisa, porque eu preciso botar mantimentos dentro disso. Agora, para você pegar a geladeira de alguém, e alguém te emprestar, um vizinho então, você tem que ter uma justificativa muito boa, muito boa. Eu imagino que eles não estavam dando, pega aqui, não, calma aí. Para que tu quer isso? Eu imagino, não está na Bíblia. Mas vamos razoar um pouco aqui. Se você vem e pede a minha geladeira um vaso para guardar mantimentos, para que você quer isso? Você tem que ter uma boa justificativa para eu poder abrir mão e te entregar tudo isso. E eu imagino que eles tinham que falar a verdade, senão perdiam a bênção. Então eu imagino que eles chegaram. Sabe o que é? É que o profeta de Deus está lá em casa e ele tem um milagre de multiplicação para mim. Aprenda uma coisa. O seu milagre, e eu imagino ele falando isso, tem um milagre de multiplicação para mim, mas o meu milagre vai ter que passar pelo seu vaso. O meu milagre vai ter que passar pela sua vasilha. Você está entendendo isso? O milagre que Deus tem para a tua vida, provavelmente, está vindo de alguém que está do teu lado, que está aqui ao redor. Olha ao redor, está cheio de vaso, está cheio de vasilha aqui. E aí, quando alguém pega um vaso e entrega, pastores, quando pego o vaso e eu entrego para alguém, nessas circunstâncias, é como se eu estivesse falando assim, ó, pega, eu concordo com o seu milagre. Pega a minha vasilha, pega o meu vaso, porque eu concordo com o seu milagre. A pessoa tinha que concordar com o milagre do outro para emprestar o vaso ou a vasilha dele. Se vizinhos concordando com o milagre, Deus fez a multiplicação, imagina uma igreja dessa linda, linda, maravilhosa, concordando com o milagre que Deus vai fazer no lar, docilar de cada um de nós. Imagina o tamanho do milagre quando membros da família concordam entre si, porque eu vou falar para você, uma das maiores carências que se vivem hoje dentro do lar é um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, que concorde com os sonhos e com os projetos que Deus tem para aquela casa. Tem gente, às vezes, que se torna rebelde, e o pai fala, você é rebelde, não sei o quê, parece que ele está gritando por uma aprovação. Ele grita por uma concordância do seu pai. Ele quer que o pai dele fale para ele, meu filho, eu concordo, está aqui, você está precisando de alguma coisa? Pega um pouco da minha vasilha, pega o meu vaso, porque eu concordo com o projeto que Deus tem na sua vida. Eu concordo com aquilo que Deus vai fazer. Eu acredito no projeto e naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Posso profetizar sobre isso? Deus vai colocar pessoas do teu lado com vasilhas e no momento que você precisar, eles vão concordar, eles vão te ajudar a ter o milagre que você tanto precisa. Ouça, quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá coisas. Quando Ele quer mudar a nossa vida, Ele nos envia pessoas. Deus vai enviar uma pessoa na tua casa e no teu caminho para te abençoar, para concordar. Eu posso te emprestar um pouco da minha fé? Eu dou a minha vasilha para você. Eu concordo com o milagre de cada um de vocês aqui na igreja hoje. Léo, concordo com o teu milagre na tua casa. Dai, concordo com o milagre. Ana, todo mundo. Eu concordo com o milagre de cada um de vocês. Pode pegar minha vasilha. Pega, eu empresto o vaso para vocês, porque eu sou o pastor de vocês. Eu oro todo dia falando, Senhor, derrama. Senhor, responde. Senhor, cumpre os desejos do teu coração sobre cada pessoa. Eu estou dando o meu vaso para que Deus possa encher e te dar e derramar sobre ti a unção dele, o óleo dele, o espírito dele. Se você concorda com o milagre das pessoas que estão aqui, diga assim, eu concordo. Concorde com o milagre dos outros.
E lembre-se que o seu milagre necessariamente vai passar pelo vaso de uma outra pessoa. E Deus, o meu Deus, é um Deus que faz milagres em situações muito improváveis. Muito improváveis. Aqui, qual a probabilidade dessa mulher pagar uma dívida? O marido deixou uma dívida. Se nem o marido conseguia pagar, e ele que poderia trabalhar, ela não pode trabalhar, como é que Deus vai resolver um problema desse? E aí, o profeta dá uma instrução fantástica. Ele fala assim, ó, fecha a porta. Pegou, encheu, pegou as vasilhas emprestadas, fecha a porta. Nós vivemos em tempos onde a gente acha que Deus só age de porta aberta. Quando a gente vê que é uma porta aberta, a gente fala, glória a Deus, aleluia, porta aberta, oportunidade. A gente entra porque a gente assimilou Deus com porta aberta. Mas eu posso falar uma coisa? O teu Deus também faz multiplicação e milagre com portas fechadas. Até porque, ó, a gente fala, não, porta fechada é de diabo, de Satan fechou uma porta. Não, não, não. Às vezes, Deus fecha a porta porque Ele quer fazer uma multiplicação dentro da sua casa, sem ninguém precisar saber do agir e do trabalhar dEle. Então, se eu disser que Deus só trabalha com porta aberta, eu estou falando que Deus é menos forte. Deus é pequeno e Ele é menor do que uma porta, do que uma tranca, do que uma maçaneta, do que uma chave. Mas a Bíblia que eu leio, que é a mesma que você lê, que é a mesma que você está segurando e tem no seu coração, diz assim, eu sou a porta, eu tenho a chave de Davi, a porta que eu fecho nenhum homem abre, e a porta que eu abro nenhum homem fecha, diz o Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você, o teu Deus é o teu porteiro, Ele que abre porta, Ele que fecha porta, independente da sua situação, Ele pode fazer milagre de portas fechadas. O pastor Rodolfo aqui pregou, numa terça atrás, mensagem sobre a Arca de Noé. E ele falou sobre porta, porque eles entraram dentro de uma arca, e a porta serviu de rampa. Quando eles entraram e começou a chover, quem foi que apertou? Quem foi que fechou a porta da arca? Quem foi, pastor Rodolfo? Deus. Por quê? Porque se ficasse aberta e entra água, eles iam morrer afogados. Às vezes Deus fecha a porta da tua casa para te proteger de algumas situações. E quando Ele vê que você está preparado, quando está protegido, Ele abre novamente a sua porta com o milagre que você tanto precisa. Quantos precisam de um milagre aqui? Quantos precisam que Deus trabalhe durante esse tempo de portas fechadas na nossa casa? O nosso Deus não se limita a portas. Não se limita a portas. E aí tem a porta, enche. Por que ela fez tudo aquilo? Porque veio um credor bater na porta. O credor aqui, ele é o arquétipo, ele é o simbolismo do sistema do mundo, de Satanás, do nosso inimigo. O que ele veio fazer? Ele veio aprisionar, levar como escravos os filhos dessa mulher. E na Bíblia, o azeite significa o quê? A intervenção de Deus, o poder de Deus, o derramar de Deus, a unção de Deus. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que o mundo está fazendo a mesma coisa dessa passagem bíblica. Nos dias de hoje, o mundo está batendo na porta das nossas casas. Pode ser em condomínio, pode ser um casebre. O mundo está batendo na porta das nossas casas, através de filme, de cultura, de música, de moda, de várias outras coisas. E ele está batendo, querendo levar os nossos filhos e os nossos netos cativos como escravos do sistema dele. E a única coisa que separa os nossos filhos e netos de serem escravos do mundo é o azeite. É a intervenção de Deus, é o poder de Deus, é a unção de Deus, é o trabalhar de Deus na minha e na sua casa. E aí fecha a porta, porque estão batendo, tem que pagar, e agora? E aí, ele fala, começa a deitar aí o azeite. Aí veio o primeiro vaso, veio o segundo, veio o terceiro, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Bota para mim no versículo 7 aí, Nathanael, por favor. Enchendo, 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 enchendo. Até o momento que chegou e ela falou assim, ó, tem mais um vaso aí? Falei, não. Traz mais um vaso que eu estou precisando. Aí falou assim, não. E a palavra fala assim, e os vasos terminando. E acabando os vasos ou vasilhas, o azeite parou. O azeite não parou no meio da última vasilha. O azeite não acabou antes. O azeite não acabou certinho, lotando, chegando bem no tampo do vaso, não. Como não tinha mais vaso para encher, o azeite parou. Muita gente reclama e fala, Deus, por que tu não me abençoa? Por que tu não fala comigo? Por que tu não me usa? Por que tu não intervém dentro da minha casa? Só que essa é a pergunta errada, porque segundo este texto, o problema não é o azeite,
Ei, o suprimento de azeite de Deus é limitado. Não para, é que nem uma cascata, nunca parou de jorrar. Quando a gente lê, e a gente até intitula essa passagem, o milagre da multiplicação do azeite, a gente tem uma tendência a ter o foco errado do texto. O foco desse texto não é a multiplicação do azeite, até porque para Deus multiplicar azeite, presença e intervenção é muito simples. O foco desse texto é, será que existe vaso disponível para que Deus possa derramar dentro desse vaso? Será que tem algum vaso disponível aqui para que Deus possa derramar a sua unção, os sonhos, os projetos? Será que tem um pai e uma mãe disponível para falar, Senhor, derrama dentro da minha casa, Senhor, derrama, eu vou me esvaziar aqui no culto, eu vou me esvaziar para ti, derrama dentro de mim aquilo que tu quer fazer dentro da minha casa. Tem algum vaso disponível para Deus essa noite aqui? Será que Ele pode derramar dentro de você? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, olha a ordem final disso aqui. Olha a ordem final do profeta. Encheu tudo, né? Vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Eu vou profetizar isso sobre a sua vida. Deus vai fazer exatamente isso na sua vida, eu profetizo. Olha qual foi a solução de Deus. Deus fez uma solução em 3 momentos cronológicos, ou 3 tempos cronológicos. Presente, passado e futuro. Vende o azeite, presente. Paga a dívida, coisa do passado, e vive do resto, coisa do futuro. Deus deu condições para essa mulher resolver o problema do passado com o presente e abençoou para ela viver o resto do futuro dela com suprimento, com nada faltando. Deus vai fazer isso na sua vida. Você quer isso? Deus vai derramar uma bênção na sua vida para você no presente resolver coisas do passado, mas a bênção é tão grande que ela vai acabar respingando no futuro que Deus tem para a tua vida, que é muito, muito, muito grande. O seu milagre não é só para agora, não. O seu milagre é para resolver coisas do passado que são mal resolvidas e para te abençoar no futuro, onde Deus quer a tua prosperidade, o teu crescimento e a tua felicidade. Vai sobrar azeite para você colocar no seu futuro, para você derramar nos seus projetos e nos seus planos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.